O que é isso aqui? É a aula. Hoje? Não é bem uma aula, é um conteúdo de estudação. Começou que horas isso aqui? Agora. Vai começar agora. Então, tem que esperar. Meu Deus do céu, viu, Baixinho? Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo bem aí? Professora Mônica? Diga, Flores. Tudo bom, Pro? Tudo bom, meu filho? Que ótimo. Boa noite para todo mundo aí. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem bastante aí da aula professora Mônica.
Acho difícil não gostar, né? Pro, como eu já havia dito para a senhora, estou aqui por perto, a senhora sabe o motivo, os meus pequenos estão aqui do lado, e esperar só Quem mais vai um pouquinho. liberar para o aluno entrar sou eu ou você? Está liberado, professora, já. Qualquer um Liberado pode entrar. direto já. Qualquer um vai entrar. Certo. Então, eu vou estar aqui com o áudio ligado, tudo, vou estar vindo ver aqui e volto, enfim, por causa dos pequenos. Mas acho que dá mais uns 3 minutinhos aí, professora, acho que você já pode começar. Mas já Nem são o quê? falar do meu look, né? Rapaz, tá fina É. ali, né? Ô, gente, hoje eu melhorei meu look só para dar essa aula. A senhora é retada mesmo. Oxe, tô vendo aí que tem um bocado de ex-aluno meu. Tem um que eu amo. Né? Tem meu anjo está aí. Dá mais uns 3 minutos e a gente começa, né? Pronto, perfeito, perfeito. Só reforçar com o pessoal para deixar o áudio desligado e as câmeras também desligadas durante a aula. E as perguntas vocês podem ir fazendo aqui pelo chat aqui, que eu vou estar auxiliando aqui a professora. Viu, Pro? Eu vou olhando aqui pelo bate-papo e vou lhe passando, se der para te interromper, enfim, a gente vai fazendo dessa forma. Ou Meu filho. se quiserem parar também para perguntar, também não tem problema nenhum, não. Interferir falando, sem problemas. Tá bom? Tá certo. Eu estou por aqui, viu, Pro? Dá mais um tempinho e pode começar. Viu? Gente, boa noite. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos, a gente começa. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho uma particularidade, né? Eu gosto muito de chegar no horário, né, Juan? Em Floresvaldo, chegar no horário. Às vezes não saio no horário, não, mas chego no horário, gosto muito de assiduidade e muito de pontualidade. Eu acho que essas duas características de um profissional são duas características que são extremamente importantes na nossa formação e principalmente no nosso reconhecimento como um profissional, né? Você ser uma pessoa que tenha compromisso em horário, que você tenha compromisso em assiduidade, em pontualidade. A gente já tem muito tempo, né, na profissão, então a gente sabe disso como é importante. Então, eu estou gostando até de fazer live, olha. Flori me pediu, né, para eu fazer, eu fiz a primeira live contando um pouco da minha história. Segundo algumas pessoas, dá um livro, mas é bom, né? A gente ter uma história para contar, aos nossos amigos, né? Aos nossos alunos. Opa, Vitória. Aos nossos amigos, aos nossos alunos. Deixa eu tirar essa moça daqui. Se eu deixar ela aqui sozinha, você vai ficar calada. Não vai perturbar ela, não. Eu estou igual a Fleury. Enquanto Fleury é filho, o meu é filho, mas não é filho gente, né? É filho animal. Meus alunos sabem, eu tenho 2 cachorrinhas, uma de 17 anos e uma de 5 meses. Vitória e Brisa. Pense o baba que é aqui em casa, né? Com essas 2 criaturas. Eu botei o nome da pequena Amanda Nunes, porque dá cada golpe na mais velha, que parece aquela lutadora. Então, primeiro a gente traz aí no primeiro slide para vocês, falando um pouco da pós-graduação. Eu já tive, né, oportunidades de coordenar pós-graduação aqui em Salvador, também no interior, em Itabuna, em Ilhéus. Eu hoje me permito fazer aquilo que eu gosto, né? Então, eu deixei um tempo de coordenar pós-graduação e resolvi só dar aula, né? A gente dá aula nas pós-graduações aqui em Salvador. Aí, eu me aposentei do Estado. Hoje, eu sou fisioterapeuta, ensino apenas na Faculdade Rui Barbosa
E aí aceitei esse desafio, né, que foi me dado para a gente organizar uma pós-graduação, principalmente nesse momento nosso, né, de pandemia, como é que iria organizar uma pós de fisioterapia em unidade de alta complexidade, falando da emergência UTI. Hoje a gente sabe que a gente tem um fisioterapeuta nas emergências de vários hospitais, como o Hospital Roberto Santos, como o Hospital HGE, como o Hospital do Subúrbio, justamente porque muitos desses pacientes ficam maior tempo internados do que deveria na emergência, devido muitas vezes à falta de leitos, e também pelo nosso conhecimento maior da parte de ventilação mecânica. Então, hoje a gente já faz parte. Então, a gente está nessa coordenação dessa pós. Essa pós tem professores daqui de Salvador, alguns vocês já conhecem, e outros professores que nós convidamos de fora. Essa pós ela vai ser constituída por 18 módulos, sendo que 6 módulos serão módulos online, especialmente esses professores que moram fora. Então, a gente vê que hoje eu sinto uma dificuldade nessa não fala presencial, mas, ao mesmo tempo, muitos colegas que a gente gostaria de ter a oportunidade de trazê-los para pós, muitas vezes a gente não traz justamente por essa dificuldade dele vir para aqui, para Salvador. Como às vezes me chamam para dar aula numa pós muito longe, eu falo, não vou não, porque é muito longe. Já não quero ir para uma pós tão longe da aula pelo desgaste. Então, quando a gente tem aula também, que vai ser uma tendência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente ter essas aulas presenciais e essas aulas não presenciais. É claro que algumas aulas, eu também acredito, eu já ensino há mais de 20 anos, há uns 25 anos, então eu acredito que as aulas presenciais, principalmente as aulas presenciais práticas, elas têm uma importância enorme, né, para que a gente agregue, sustente esse conhecimento que a gente tem teórico, né, conhecer as técnicas, conhecer os aparelhos, conhecer como se aplica, não só na área da fisioterapia de terapia intensiva, ou de emergência, ou hospitalar, mas em toda a área, esse conhecimento seu prático, ele com certeza faz uma diferença enorme. Então, muitas vezes a gente forma, não tem muito esse conhecimento prático, e isso leva a uma limitação importante na nossa introdução no mercado de trabalho. Então, ela vai ter a parte prática, vocês podem entrar aí, né? Vai começar dia 29 de agosto, vai ser aqui em Salvador, vai estar sobre minha organização. A gente está fazendo, né? Alguns aqui me conhecem de organização, né, meninas, de evento, de simpósio, né? A gente já fez vários simpósios juntos e sabe como a gente preza por essa parte de organização. Eu estou disponível, né? Eu vou deixar no final o meu contato, né, para vocês, o meu e-mail pessoal, o meu Instagram também, meu telefone também, até a torcida do Flamengo tem meu telefone, eu só tenho esse. Eu habitualmente respondo, eu só não respondo se eu estiver dando aula ou se eu estiver fazendo alguma coisa muito importante, mas geralmente eu sempre dou um retorno, né? Uma colega uma vez me perguntou, você responde a aluno? Respondo. Eu respondo a aluno e dentre os meus ex-alunos, eu tenho os meus melhores amigos. Ok? Então, se vocês estiverem interessados, podem perguntar para mim, podem perguntar para o professor Fleury. Nós estamos fechando o corpo de professores, né? Alguns professores como o professor Vinícius, professor Yuri, professor Daniel, o próprio professor Fleury vai dar aula, eu vou dar aula. Então, a gente vai ter o professor Francisco, a gente vai ter um grupo grande de professores de fora, ministrando esses módulos para vocês, né? A gente vai tentar fazer uma pós diferenciada. Como eu falei para vocês, eu pretendia nem fazer mais, coordenar mais pós-graduação, mas eu gosto de desafios. Então, eu resolvi
coordenar e se a gente vai fazer, que a gente faça bem feito, né? Tudo a gente faz bem feito. Alguns não me conhecem, né? Porque não foi meu aluno. Alguns podem me conhecer de nome. Como eu falei para vocês, meu nome é Mônica Lajana. Eu sou fisioterapeuta, já trabalhei no Hospital Português, coordenei a UTI do Hospital HGE e trabalhei na assistência. Já trabalhei no Hospital Irmã Dulce. Eu gosto de dizer que eu atendi a Fleira, atendi hoje, né, a Santa Dulce. Já trabalhei no Hospital São Rafael durante alguns anos e já tive a oportunidade de ensinar aqui em Salvador em várias instituições. Às vezes eu encontro alunos, aí eles falam assim, eu lhe conheço de nome, ou por fato, né, da senhora dar aula em algum evento, em algum congresso, eu já lhe conheço de nome. Aí eu brinco, bem ou mal. Aí alguns falam bem mal. Bem por quê? Porque diz que a senhora ensina, mas diz que a senhora é muito exigente, que ninguém aguenta com a senhora da exigência. Aí eu falo, então você me conhece bem, porque já que eu sou, que o único meu defeito é a exigência, então isso não é um defeito, isso é uma qualidade do professor, né? Quando ele é exigente, mostra que ele tem compromisso. Eu não sou só exigente com o aluno, eu sou exigente comigo mesma, né? Com a minha própria formação. Eu fui bastante exigente, sou bastante exigente. Alguém me pergunta também, você ainda orienta TCC? Oriento. Tanto da graduação quanto da pós. Aí alguém me pergunta, você estuda? Eu falei, muito. Mas ainda? Eu digo, ainda, estou morta. Então, a gente sabe que essas coisas são necessárias para que a gente se sustente, né, profissionalmente e que a gente se sustente como uma pessoa reconhecida por vocês, né, principalmente vocês, alunos, e por todos os colegas, né? Eu faço parte também da Câmara Técnica de UTI do CREFITO, junto com o professor Daniel, junto com o professor Arthur e Bruno Prata, a gente tem desenvolvido um trabalho bem interessante lá. Vamos começar, se vocês, como o Fleury falou, desliguem o áudio e o vídeo, mas se quiserem interromper e perguntar, eu estou às ordens, o que eu não souber responder, eu vou dizer, não sei não. Não me pergunte nada de menino não, viu? Que todo mundo sabe que em pediatria, como eu brinco em sala de aula, eu sou uma porca, né? Eu não entendo muito de pediatria. Quando a gente passa a vocês assistirem uma aula de um professor, mostra para a gente, né, que não tem, só tem uma coisa, né? Aqui não tem pontuação, aqui não tem certificado, mas aqui tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, é o conhecimento. Então, o conhecimento ninguém tira da gente. Eu brinco em sala de aula, pode tirar dinheiro, pode tirar namorado, pode tirar o esposo, pode tirar o amante, mas conhecimento da gente, ninguém tira da gente. E o conhecimento a gente vai e sempre vai estar correndo atrás. Não só agora, que a gente ainda está iniciando, está na formação, mas o conhecimento ele é eterno. Então, vamos lá. Me falaram para discutir com vocês sobre desafios da extubação do paciente com traumatismo crânioencefálico. Como eu falei para vocês, eu trabalhei na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral do Estado e trabalhei durante 28 anos. O Hospital Geral do Estado é um hospital de referência em trauma, né? E a gente sabe que é o hospital onde a gente tem maior número de pacientes com traumatismo crânioencefálico. E é um paciente extremamente desafiador. Então, é um paciente que muitas vezes o paciente com TCE, ele não tem apenas o TCE, ele tem associado ao trauma a associação de outros traumas, são pacientes de uma alta morbidade, de uma alta mortalidade e um paciente de um custo enorme.
e são pacientes jovens, né, em uma idade bastante produtiva. Então, sempre foi uma inquietude muito minha, né, como profissional, a ventilação mecânica nesses pacientes e, principalmente, extubar esse paciente. Nós temos um grande desafio. É diferente a extubação de um paciente de uma cirurgia cardíaca, de uma cirurgia torácica, de um paciente clínico, né, de uma cirurgia eletiva. O paciente neurológico, em especial, a gente vai falar só do TCE, o paciente com TCE, ele traz para a gente um grande desafio. Como eu disse para vocês, eu convivi muito com esse paciente na minha prática. E foi o meu trabalho, né, de mestrado, que eu vou mostrar para vocês a importância desse trabalho lá no Hospital Geral do Estado, justamente por causa disso, né, que é um paciente desafiador, é um paciente jovem, um trauma craniano associado a outros traumas. Muitas vezes, né, a gente que trabalhava em hospital público, a limitação da monitorização desses pacientes, diferentemente de quem trabalha no hospital particular, como a gente chegou a trabalhar em hospital particular e atender pacientes também com TCE, eles são pacientes desafiadores, a melhora, né, o retorno desse paciente o mais perto possível do que ele chegou à sociedade, para a gente começa desde o atendimento inicial desse paciente, durante a permanência desse paciente no hospital, dentro da unidade de terapia intensiva, dentro da unidade de internamento e após a saída desse paciente no hospital. Como eu falei, são pacientes jovens, em idade bastante produtiva, e são pacientes extremamente desafiadores na nossa prática clínica desses 28 anos, principalmente no hospital. HGE é um desafio? É. Mas é recompensador? É. Hoje, a gente está tendo uma maior preocupação em relação aos estudos do paciente neurocrítico. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma limitação muito grande quando a gente estudava o paciente neurocrítico. Seja o neurocrítico por uma doença do sistema nervoso central, seja o neurocrítico por uma doença do sistema nervoso periférico, né? Seja o neurocrítico, né? Aquele neurocrítico, como a gente falou, por uma doença neuromuscular, por um trauma. Então, a gente viu que houve um avanço muito grande nos estudos em relação a esse perfil de pacientes. Ainda há uma carência, ainda é uma carência muito grande, diferentemente de outras áreas. A gente ainda tem uma carência muito grande nos estudos desses pacientes. Mas uma coisa que a gente tem relevante hoje são unidades de terapia intensiva específicas para o tratamento desses pacientes neurocríticos. Então, se a gente tem unidade específica para pediatria, para neonatologia, para o paciente cardiopata, para o paciente cirúrgico, por que a gente não ter também uma unidade específica para esses pacientes, né? Para esses pacientes, com a equipe multidisciplinar treinada, com um neurologista, com um neurocirurgião, que a gente sabe que faz diferença ter esses profissionais de plantão dentro dessa UTI, para que possa ter uma intervenção mais rápida. Então, hoje aqui em Salvador, a gente tem algumas unidades, né, que tem unidade de terapia intensiva para pacientes neurocríticos. Isso é um avanço muito grande e isso deixa a gente bastante feliz. Quando a gente pensa no paciente neurocrítico, a primeira coisa que a gente pensa nesse paciente é na preservação da vida, porque muitas vezes são pacientes, como nós falamos, bastante jovens, né? Não só preservar a vida, mas ter uma recuperação da função neurológica. Quando vocês trabalharem a nível da clínica escola, ou a nível de clínica ambulatorial, vocês viram o declínio dessa função neurológica. E a gente já deve pensar nesse declínio da função neurológica e, consequentemente, da recuperação desses indivíduos no seu atendimento inicial. Então, ele precisa de um atendimento apropriado, desde o atendimento apropriado do trauma, a condução desse paciente a um serviço e esse atendimento apropriado
dentro do serviço, né? Dentro da unidade de internamento, dentro da emergência e principalmente dentro da UTI. A gente sabe que o tempo correto e precoce, ele tem uma interferência muito grande no prognóstico desse paciente. Quantas vezes a gente pensa, poxa, esse paciente poderia, né, ter um prognóstico melhor, mas ele veio lá do interior. Hoje, felizmente, também nós já conseguimos ter unidade de terapia intensiva nos interiores, que era diferente do início da nossa realidade. A gente, mais algumas vezes, a gente recebe, muitas vezes, esse paciente proveniente do interior, e a gente sabe que esse tempo ele é importante. Então, o que a gente pensa nas medidas terapêuticas, seja medidas terapêuticas de ventilação mecânica, seja medidas terapêuticas de posicionamento, seja medidas terapêuticas medicamentosas, é evitar essas lesões secundárias. Porque as lesões primárias, elas são referentes ao mecanismo do trauma. O que mata o nosso paciente não são as lesões primárias, mas sim as lesões secundárias, né? Muitos desses pacientes fazem hipertensão intracraniana, ou seja, uma pressão intracraniana acima de 15 milímetros até 10, a gente sabe que é normal. Acima de 15, a gente já, alguns livros trazem acima de 20, a gente já considera hipertensão intracraniana, né? Milímetros de mercúrio. E a gente sabe que essas lesões secundárias é que levam esses pacientes a sequelas importantes, tanto sequelas, muitas vezes, que esses pacientes vão ser pacientes que há necessidade de uma demanda importante de familiar ou de cuidadores. Nós sabemos que esses pacientes ele têm um período prolongado de internamento. Esses pacientes ele têm um maior tempo de internamento, seja a nível hospitalar, seja a nível no hospital da unidade de internamento, seja na unidade de terapia intensiva. A gente sabe quanto maior o tempo de internamento, maior custo, maior morbidade, maior mortalidade. Ele tem um maior tempo prolongado no leito. E a gente estuda desde a graduação os efeitos da imobilidade, tanto no sistema cardiovascular, quanto no sistema musculoesquelético, quanto no sistema respiratório, né? Esse tempo prolongado no leito desse paciente leva a uma gravidade clínica e muitas vezes leva a sequelas limitantes. Muitas vezes a gente sai, nosso paciente sai da UTI naquela situação que a gente chama de EVP, estado vegetativo persistente. É aquele paciente que tem um sono e a vigília, ele dorme e acorda, porém esse paciente não interage com o meio. Muitas vezes ele tem alguns movimentos esporádicos, mas sem funcionalidade. Esse é um paciente que gera um ônus enorme à sociedade, né? Então, a gente pensa hoje nas medidas de atuação preventiva, né? E a gente vê muito o uso de cinto, né? O uso de capacetes, o beber e não dirigir, isso diminuiu muito. Hoje, infelizmente, aqui em Salvador, ainda o nosso paciente neurocrítico por TCE é devido a acidente de moto. E muitas vezes esse acidente motociclístico, como eu falei para vocês, vem acompanhado por uma fratura de ossos longos, por uma fratura de bacia, por um trauma abdominal, por um trauma raquimedular, por um trauma torácico e muitas vezes complica. E antigamente a gente pensava que a complicação do paciente com TCE era porque ele broncoaspirava, porque ele tinha uma contusão pulmonar, ele tinha algum comprometimento, né, pulmonar que levava a esse paciente a ter uma maior gravidade do ponto de vista respiratório. Hoje não. Hoje a gente sabe que a lesão do sistema nervoso central, há uma liberação de mediadores químicos, há uma liberação de mediadores inflamatórios e que esses pacientes têm complicações pulmonares, desenvolvem disfunção pulmonar pelo comprometimento neurológico. Então, o comprometimento neurológico desses pacientes levam esses pacientes a desenvolver uma disfunção pulmonar, levam esses pacientes a desenvolver
um assíduo desconforto respiratório. E a gente fica sem saber como ventilar um paciente desse, que tem junto com um traumatismo de crânio uma disfunção pulmonar, que a utilização de algumas medidas são benéficas para a alteração pulmonar, mas são deletérias para a disfunção neurológica. Aí a gente fica no meio termo, sem saber como agir perante esses pacientes, pensando no risco e no benefício. Por isso que eu digo para vocês que é um paciente bastante complexo, né? O paciente neurocrítico, e a gente hoje vai se deter ao neurocrítico com TCE, não no processo de desmame, mas sim no processo de extubação. Então, hoje nós já temos recursos de neuromonitorização. Então, hoje nós temos a monitorização da pressão intracraniana, nós temos a monitorização da pressão arterial média desses pacientes, e com isso nós temos a monitorização da a pressão de perfusão cerebral, a PPC, principalmente ela tem que ser maior que 70 a 80. Então, a PPC para a gente, principalmente nas primeiras 48 a 72 horas de insulto cerebral, ela é extremamente importante. Se eu não tenho um cérebro bem perfundido, eu vou ter sequelas importantes. Então, a monitorização da oxigenação através da oximetria de pulso, a monitorização da ventilação através da capnografia, um bom ventilador mecânico, são recursos de neuromonitorização que requer que a gente, como fisioterapeuta, que trabalha com esses pacientes, entenda e use essa neuromonitorização para um melhor prognóstico desses pacientes. Nós precisamos de uma equipe multiprofissional e uma equipe multiprofissional especializada. Ela tem que atender. Eu via muito quando a gente recebia alguns colegas que eles não tinham experiência com paciente neurocrítico e eles se assustavam com algumas situações, porque ele não tinha essa vivência diária pela diferenciação desses pacientes. Aí eu, calma, meu filho, depois você vai se habituando. É assim mesmo, esse paciente ele estabiliza muito rápido, ou ele melhora muito rápido, né? Então, nunca esquecer no atendimento humanizado, né? Humanizado ao paciente, humanizado ao familiar, porque nenhuma mãe, nenhum pai como vocês, né, gostariam de ver um filho em unidade de terapia intensiva, ou ver um familiar na unidade de terapia intensiva e com um diagnóstico de trauma de crânio, né? Então, a evolução desses pacientes vai depender disso aí, de recursos, vai depender de uma equipe multiprofissional, uma equipe bastante entrosada. É importante que a gente tenha esse conhecimento e também, mais do que tudo, do recurso de monitorização, a humanização ao atendimento desses pacientes. E aí vamos falar do paciente como um paciente com TCE. Então, os pacientes com TCE, ele tem uma predisposição de internamento na UTI, principalmente quando é o TCE cirúrgico. Quando é um TCE com conduta conservadora, que não existe abordagem cirúrgica, muitas vezes, né, esse paciente ele é tratado numa semi-intensiva. Mas quando há abordagem cirúrgica, ele é tratado na unidade de terapia intensiva. Tanto que me perguntaram na época da minha defesa, por que no HGE a gente tinha tanto paciente cirúrgico na UTI? Eu falei para a pessoa que me perguntou na banca que deve ser pela gravidade dos pacientes com TCE que a gente tem no Hospital Geral do Estado e por, naquela época, uma limitação maior no número de leitos. Então, entre um paciente cirúrgico e um paciente clínico, a preferência, se tem um leito, é que vá, infelizmente, no paciente cirúrgico. Esses pacientes têm alterações funcionais importantíssimas e alterações funcionais importantíssimas em relação ao sistema respiratório, né? Esses pacientes muitas vezes requerem um tempo maior de ventilação mecânica e com isso ele tem associação de complicações referentes à ventilação mecânica. Por si só, eles desenvolvem a PAV, né? Que é a pneumonia que é associada à ventilação mecânica, que acontece a partir de 48 horas de ventilação mecânica.
E a PAV e as outras complicações, elas estão associadas a aumento de morbidade, aumento de mortalidade e aumento de custos. São pacientes, diferentemente dos pacientes que têm uma alta rotatividade, como um paciente cirúrgico, são pacientes que permanecem maior tempo dentro da unidade de terapia intensiva. E com isso, ele gera para a gente, né, um maior custo. Então, a gente deve ter uma atenção para essas alterações funcionais, em especial, principalmente nas primeiras 48, 72 horas, que a gente fala de insulto cerebral, na qual há uma diminuição de fluxo sanguíneo cerebral. Esses pacientes, a gente precisa ter uma atenção muito grande em relação a todas essas alterações funcionais, mas principalmente as alterações a nível de sistema respiratório. Vocês têm alguma pergunta até aí? Tudo tranquilo? Juan? Tranquilo. Saudade de você, Florisaldo. Saudade de você, Juan. Tá bem. Meu anjo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Pro? Tá ouvindo, meu anjo? E aí, como é que a senhora tá? Eu tô com Saudades. saudade de vocês. A turma toda sente, viu? Sente, né? Tem um grupinho aí, a gente conversa. Complicado. Depois que formou, né? Mas a gente vai... Deixa eu passar essa pandemia aí, que a gente vai marcar aquele reggae, que eu A não gente vai gosto nem marcar nada. aí Domingo Sem Lei. Vai ser a nossa. Tá bom. Então, por enquanto, tudo tranquilo, né? Então, quando a gente tem que diferenciar desmame de extubação. Muitas vezes, até o consenso europeu, ele traz desmame e extubação como uma etapa única. Mas nós acreditamos, nas nossas diretrizes de ventilação de mecânica, que desmame é quando o paciente consegue ficar sem o suporte ventilatório. E a extubação é a retirada da via aérea artificial. Quando essa via aérea artificial é a cânula de traqueostomia, nós chamamos de decanulação. Talvez o mais difícil não seja o desmame ventilatório desses pacientes. Quando a gente pensa no desmame ventilatório desse paciente, que é a retirada da ventilação mecânica, ele é igualzinho a qualquer desmame ventilatório. A única coisa que nos chama a atenção é o controle da pressão intracraniana. Então, no desmame ventilatório dos pacientes com TCE, é interessante que essa hipertensão intracraniana, que essa pressão intracraniana, ela esteja controlada. Quando nós pensamos no desmame, a gente traz muitos índices preditivos de desmame. Dentro da literatura, nós temos mais de 50 índices, né, preditivos de desmame. E nós extrapolamos esses índices na avaliação da extubação desses pacientes. Os estudos mostram que não existe nenhuma correlação entre índices preditivos de desmame, que a gente chama de IPD, e a extubação. Então, a própria literatura, ela faz uma miscelânea disso. E isso é ruim, principalmente para quem está começando. Vou dar uma coisa para um caso clínico para vocês. Eu tenho um paciente jovem, teve um trauma de crânio, passou 24 horas em ventilação mecânica, foi repetido a tomografia, não houve melhora, foi retirada a sedação e ele não acorda. Eu consigo desmamar ele? Consigo. Ele tem boa mecânica respiratória, ele é jovem, ele tem só 48 horas, ele ainda não tem complicações pulmonares ainda importante associada. Mas eu consigo estubar ele se ele tem um Glasgow abaixo de 8? Não. Porque ele não tem o quê? Nível de consciência. Eu consigo desmamar, que é a retirada da ventilação mecânica, mas eu não consigo tirar o tubo, porque eu não consigo proteger via aérea. Então, são etapas
que se interagem, mas são etapas distintas. E o que vocês fazem com esse paciente lá no HGE, Mônica? Retira a sedação, espera em torno de 48 horas a 72 horas para ver se ele metaboliza essa sedação. Né? Será que é a sedação? Será que ele está impregnado? Se ele não acorda nessas 48 a 72 horas e mantém uma tomografia sem melhora, é pensado num plano de traqueostomia. Então, a gente discute traqueostomizar esse paciente. A traqueostomia pode ser precoce ou pode ser tardia. Precoce é quando ela acontece a partir do 4º a 5º dia de intubação. E ela é tardia a partir do 5º dia. Quando ela é precoce, é indicado, ela diminui a incidência de PAV. Então, muitas vezes, quando a gente tira a sedação desse paciente, espera ele acordar, ele despertar, e ele não desperta, é porque ele tem uma lesão importante, ninguém sabe quando ele vai despertar. Quantos a gente está vendo aí, né, que não despertaram, como o Shoemaker, né, nunca despertou. Por maior que seja o poder aquisitivo dele, ele deve viver, né? Claro que eu não estou lá para saber, mas em estado vegetativo. Foi assim também com o menino, né? O Paulo do Estaca Zero. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes que desmame é uma coisa, que a extubação é outra, que muitas vezes nós extrapolamos os índices preditivos de desmame, nós extrapolamos na avaliação da extubação, mas muitas vezes não tem nenhuma correlação. A extubação, quem realiza é o fisioterapeuta. Né? Para realizar a extubação, nós precisamos planejar, nós precisamos avaliar esse paciente, nós temos que ter preditores, porque a extubação planejada é aquela que é avaliada, nós temos que ter protocolos, nós temos que avaliar, nós temos que ter preditores. Você simplesmente não vai dizer para o médico, olha, eu não vou extubar seu José, porque eu acho que não dá para extubar seu José. Não. Eu não vou extubar seu José porque ele tem um Glasgow de tanto, ele tem uma tosse, que a tosse não é efetiva, porque eu mensurei a pé máxima dele, o pico de fluxo de tosse, ele tem hipersecretividade. Esse paciente, eu não vou extubar agora, doutor. Vamos aguardar. Então, a gente precisa avaliar nosso paciente, porque eu sei que quando eu extubo um paciente, o médico precisa reintubar, eu aumento a mortalidade em torno de 25% a 50%. É muito, né? Então, eu preciso avaliar. Então, a extubação planejada é aquela que eu avalio, é aquela que eu tenho preditores. Quando o paciente falha na extubação, eu aumento morbidade, mortalidade e custos. Extubação não planejada é aquela que acontece, a gente chama de efeitos adversos, né, que acontece na UTI. Quando a sedação está pouca, não. Eu não gosto dessa palavra, insuficiente. Eu gosto de palavras técnicas. Então, quando a sedação está insuficiente, porque sedação deve ser guiada também através de protocolos, desmame deve ser guiada através de protocolos e extubação também através de protocolos, e não no achismo. Então, a extubação não planejada é quando o paciente ele puxa o tubo, ele se estuba. Ele se estuba por quê? Porque a sedação está insuficiente ou porque ele está pouco contido. A contenção não estava amarrado. Quem se amarra é doido, né? Ninguém amarra paciente. Você contém um paciente. Então, o Juan foi lá avaliar o paciente, tirou a contenção e depois conteve, mas não conteve seu José de forma suficiente. Deixou, como a gente fala, né, folgado. Ele foi lá e tirou. Então, isso aí é não planejada. Outra forma também de não planejada é durante procedimentos. Qual é o procedimento mais comum dele ter extubação não planejada? Durante o banho.
Então, a extubação ela deve ser planejada, ela deve ser avaliada, a gente deve ter preditores, nós devemos ter protocolos. Quando ela ocorre de forma não planejada, isso nós chamamos de efeitos adversos da UTI. Uma UTI que tem muita extubação não planejada não é uma boa UTI, né? Porque é a mesma coisa, o paciente que cai da cama de uma UTI, né? É um paciente que não tem uma boa vigilância, não tem uma boa contenção. Então, não é uma coisa boa para a UTI quando se avalia, certo? Aí, agora, a gente vai dizer que muitos pacientes com TCE, ele entra num quadro de insuficiência respiratória por doenças pulmonares intrínsecas, né, primárias, doença do sistema nervoso central, doença do sistema nervoso periférico, e eles evoluem com insuficiência respiratória. Saber identificar uma insuficiência respiratória nesses pacientes e saber tratar o mais rapidamente possível, tem uma boa correlação com o prognóstico. Ele entra em insuficiência respiratória, com isso ele não vai conseguir ter a proteção e a permeabilidade da via aérea. Então, um Glasgow abaixo de 8 é indicação, a escala de Coma de Glasgow é uma escala que é usada para TCE, tanto para avaliar o TCE como leve, moderado ou grave, quanto para avaliar a terapêutica, se a terapêutica vai ser uma terapêutica medicamentosa, se ela vai ser uma terapêutica cirúrgica, ou se vai entubar esse paciente. Então, a gente sabe que um Glasgow abaixo de 8, ele tem indicação de entubar. Por quê? Porque ele não vai conseguir proteger e manter a permeabilidade da via aérea. Ele não vai conseguir manter trocas gasosas adequadas. O paciente com TCE, a gente não pode deixar ele desenvolver hipoxemia nem hipercapnia. A gente só pode controlar isso com a ventilação mecânica. Muitas vezes é o paciente que a gente precisa, né? Vocês ouvem muito na televisão, está em coma induzido. A gente precisa repousar essa musculatura. A gente precisa proteger esse cérebro. Isso são medidas que a ventilação mecânica é uma medida de neuroproteção. A gente precisa, o médico precisa sedar, a gente precisa, não vou falar de ventilação, eu posso falar em outro momento, né? Porque seria uma aula muito grande, vocês não iriam me aguentar. E, às vezes, para terapêuticas para esse paciente está fazendo convulsão, terapêuticas terapêuticas antibiótico, com uma colocação de uma pressão, de uma monitorização de uma pressão intracraniana. A gente fala muito isso, que não é palavras nossas, que a ventilação mecânica, ela salva vidas, mas ela aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade, aumenta o custo. Ela leva a disfunção diafragmática, ela leva a volutrauma, ela leva a barotrauma, ela leva a lesão das vias aéreas, ela leva ao aumento da toxicidade do oxigênio, ela leva PAV, né, a pneumonia associada à ventilação mecânica. E essas complicações, elas são maiores no paciente com TCE. Por que, Mônica, que são maiores do que no paciente de pós-operatório de uma cirurgia? Que o paciente com TCE, ele passa maior tempo em ventilação mecânica. Então, esses pacientes precisam ser intubados. A intubação faz parte da terapêutica desses pacientes. Eles precisam depois ser desmamados, a retirada da ventilação mecânica. Nesse paciente, uma das coisas mais importantes é o controle da pressão intracraniana, fica aí para vocês, e eles precisam ser extubados. Retirar a via aérea artificial. Quando eles são extubados, eles podem ter falência ou ele pode ter sucesso. O sucesso ou a falência está relacionada ao tempo. Então, a maioria da literatura traz entre 48 horas quando ele permanece em ventilação espontânea e sem a presença do tubo. Outras literaturas trazem 48 a 72 horas. O sucesso, legal, né? Muito bom para a gente. Mas e aí a falência? Então, para que a gente não tenha essa falência, a gente precisa, sim, avaliar o nosso paciente. O que nossas diretrizes de ventilação mecânica, que foram publicadas em 2013, e nós temos as recomendações em 2014,
Diretrizes, eu estou falando um pouco mais detalhado, porque eu não conheço muito a população que eu estou falando. Então, a gente pode ter alunos, a gente pode ter colegas, né, que já têm um maior conhecimento. Eu estou tentando falar de uma forma mais simples, para que todos entendam. Eu brinco que na apresentação de um TCC do aluno, até o pai dele que está assistindo o TCC tem que entender. Né? Então, o professor ele tem que atingir a todos, até aquele que entenda menos. Então, o que é recomendação e sugestão? Então, hoje as diretrizes, ela tirou aquele grau de evidência A, B, C, D e E e usa recomendação e sugestão. Quando ele fala recomendação, esse material está na SBBT, né? Na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, esse material também está na AMIB, né? A gente tem que estar sempre estudando, viu? Eu gosto muito de aluno que estuda, muito. Então, a recomendação, quando ele fala recomendação, ele diz assim para a gente, faça. Quando ele diz sugestão, ele diz você pode fazer. Então, ele diz que deve-se entubar paciente com escala de coma de Glasgow menor que 8, com abolição de reflexo de tosse. Por quê? Porque ele não vai proteger via aérea, ele vai broncoaspirar. Utilizar intubação sequencial rápida nos pacientes com suspeita ou com hipertensão intracraniana. É um método de intubar, né, que os anestesiologistas têm, que ventila, que seda, intuba esse paciente rapidamente. Então, ele sabe a sequência. Então, quando ele fala intubação sequencial, é intubação feita com um protocolo. Minimizando de lesão secundária pelo aumento da pressão intracraniana. Então, observe que o TCE, a pressão intracraniana é muito relevante para a gente. E o que ele fala para a gente, que ele recomenda? Evitar hipoxemia em pacientes com lesão neurológica aguda, ou seja, nas 48 a 72 horas, uma vez que leva um aumento na morbidade, na mortalidade. Então, como é que a gente evita a hipoxemia? O que é hipoxemia? É a diminuição de oxigênio a nível arterial. A única forma segura que a gente tem de evitar a hipoxemia é esse paciente ser entubado e colocado em ventilação mecânica. Então, ele recomenda. Então, muitas vezes a gente ficava muito triste lá no hospital quando via que o paciente vinha da emergência, já tinha 3 dias na emergência. Talvez que esse paciente tivesse vindo logo para a UTI, esse nosso paciente teria um melhor prognóstico. E aí, o que acontece na extubação do paciente com o TCE? Eu já disse para vocês, aquele paciente que a gente extuba e reintuba, ele tem maiores complicações. Então, a gente precisa avaliar se esse paciente pode ser extubado. Há maior necessidade de traqueostomia quando esse paciente é reintubado. Aumento de custos, de morbidade e de mortalidade. E, infelizmente, como eu disse para vocês, hoje melhor, mas a gente ainda não tem tantos dados disponíveis em relação a essas condições associadas à reintubação do paciente com TCE. Então, os pacientes neurocríticos, aumentou-se muito os estudos, muito, do que eu estudava, e hoje houve um aumento muito grande, mas ainda a gente tem poucos dados disponíveis. Como a gente disse, aumenta a mortalidade hospitalar na UTI em pacientes que requerem reintubação num período entre 24 a 72 horas. Então, falência da extubação é quando ele precisa ser reintubado nesse período de 24 a 72 horas. Olhe que os pacientes que a gente extuba e precisa ser reintubado, nós aumentamos a taxa de mortalidade de 25% a 50%. Quando o médico diz assim para a gente, né? Extuba, porque se precisar, eu reintubo. Ele fala isso muito por vaidade. E nós não devemos ter nosso paciente com vaidade. Nós temos que ter nosso paciente com segurança. Não é vaidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, nessa área nossa de terapia intensiva, por que é que está tendo tanto emprego, né, para os profissionais de saúde que sabem terapia intensiva? Porque poucos sabem. Quando hoje os hospitais estão selecionando, me ligam, Mônica, veja aí alunos seus que fizeram estágio, que têm experiência, porque pessoas que têm experiência em terapia intensiva, ela já está trabalhando em terapia intensiva.
Então, hoje a gente tá levando para dentro das UTIs, no Covid, muita gente, não só de fisioterapia, mas em todas as áreas, que é o primeiro emprego, sem experiência em UTI. Imagine isso para vocês. Então, a taxa de mortalidade naqueles pacientes que são extubados e precisam ser reentubados é em torno de 25% a 50%. É muito. Então, ó, botar na cabeça, preciso avaliar meu paciente. Não vou aceitar o médico me dizer assim, estube, porque se precisar eu reentubo. Não, doutor, eu não vou estubar por causa disso, disso e disso. Então, eu sei avaliar meu paciente para saber discutir. Observe que a falha de extubação acontece em torno de 15% a 25%, e algumas literaturas trazem de 5% a 20%. Por que essa discrepância entre falha de extubação? Porque depende da população estudada. Mas qual é a população que mais falha? É a neurológica. E o TCE é uma das que mais falha? É. No trabalho que nós fizemos no HGE, com 132 pacientes, a falha de extubação aconteceu em 14,5 pacientes. Se você pensar que é uma emergência, que é uma cirurgia de emergência, não foi tão grande, né? Mas não foi boa, mas não foi tão grande. Então, essa discrepância entre de 15 a 25, quem coloca esse valor de 15 a 25 é um grande pesquisador, que é o Brochard, ele colocou isso em 2013, mas a gente tem alguns livros, alguns autores, desculpe, que traz de 5 a 20. Então, na verdade, esses valores essa diferença tão grande vai depender da população estudada. Por ser um paciente neurocrítico, por si só, já é um motivo de falha de extubação, já é um motivo dele ser neurológico, de ter complicações da ventilação mecânica. A gente traz esse artigo que ele fala incidências, fatores de risco e desfecho de extubação não planejada em pacientes em um hospital de ensino com recursos limitados nas Filipinas. Então, ele queria determinar incidências e fatores de risco e o desfecho de extubação não planejada de pacientes adultos. Então, o paciente que auto se estuba, o paciente que se estuba por causa de um procedimento, isso não é bom. Foi um estudo prospectivo de pacientes adultos intubados, admitidos na área de atendimento gratuito, né, no hospital de SUS, terciário de ensino nas Filipinas. Pacientes, eles incluíam tanto pacientes que estavam na UTI quanto fora. Eles seguiram o paciente até alta e até o 10º dia após extubação. Qual o desfecho? Foram 191 pacientes incluídos. A extubação planejada aconteceu em 35, a não planejada em 19 e óbito em 39. A regressão de riscos comparativos demonstrou que o sexo masculino e a idade foram fatores significantes, porque a gente vai ver que muitos pacientes, o TCE, ele acontece mais em adultos, em pacientes jovens, né? E em pacientes do sexo masculino. Mas quanto mais velhos esses pacientes, está associado com maiores comorbidades. Falam-se que a idade é a partir de 40 anos. O turno da noite teve associação constante com maior ocorrência de extubação não planejada. Isso é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque no turno da noite a vigilância é menor em qualquer UTI. Quais foram os desfechos após a extubação? Ocorreram significativamente os pacientes não planejada. Na extubação não planejada, 61 em comparação a 24 na extubação planejada. Insuficiência respiratória na não planejada, 39%, na planejada, 17,5%. Eventos cardiovasculares na extubação não planejada, 8,33% e na planejada, 1,49%. Então, quando o paciente tem uma extubação não planejada, é o que ocorre, como eu falei para vocês, durante procedimentos, ou quando a sedação é insuficiente, ou quando a contenção também não é bem, os pacientes não estão bem contidos, ele complica mais. Então, isso como a gente falou, isso é um efeito adverso. O paciente, muitas vezes, ele agita, ele faz delírio, é muito comum delírio no paciente com TCE na UTI, ou tem agitação psicomotora. Algumas vezes, essa agitação, a gente associa muito à abstinência.
né, a abstinência de drogas ilícitas. Aqui na Bahia, muito a abstinência do crack. Então, ele conclui que muitos pacientes estubados tiveram extubação não planejada e, por ele estar na UTI, não tiveram tendências mais elevadas do que o que não estava, infelizmente. E se está na UTI é porque a gente quer uma maior vigilância desses pacientes, né? E aí vamos falar um pouco da extubação. É um procedimento nosso, então vamos entender que a extubação deve ser planejada, deve ser avaliada, deve ser feita através de protocolos. Muitas vezes você vai abortar naquele momento a extubação para poder você otimizar melhor o seu paciente e extubar seu paciente com maior segurança. Você tem que saber, dentro do contexto da equipe, saber falar. Porque se você disser, doutor, eu acho que não dá, Chico Xavier não desce para vocês, nem desce para ninguém, para lhe dizer isso. Então, você tem que avaliar seu paciente. Saber fazer uma avaliação de um paciente para extubar, em especial num paciente neurocrítico e num paciente com TCE, é extremamente importante. Quais são os parâmetros então, que a gente avalia? Então, o que eu falei para vocês, muitas vezes, a força muscular expiratória, ela é avaliada, a força muscular, né, a inspiratória, nós avaliamos como um preditor de desmame. Capacidade vital, volume corrente, índice de Tobin, frequência respiratória, volume minuto, são preditores de desmame. Muitas vezes nós extrapolamos, como nós discutimos com vocês, para esses preditores para avaliar extubação, mas não existe correlação. Uma colega fez um trabalho em São Paulo, numa UTI neurológica com cirurgia eletiva, no qual ela pegou o índice de Tobin, que a relação é um índice conjugado, que é a relação entre a frequência respiratória e o volume corrente menor que 100 e 105. E ela, nos pacientes dela, com 6 horas de cirurgia, o índice de Tobin não teve nenhuma correlação em relação à reintubação desses pacientes. Nós também fizemos o mesmo trabalho no HGE, foi um trabalho de um colega, né, que hoje trabalha no português, foi um trabalho da graduação dele, que a gente orientou, eu e a professora Helena Corrêa, e a gente mostrou que não existe nenhuma correlação do índice de Tobin, que é um índice que a gente usa tanto como um índice conjugado para avaliação de desmame, para avaliar a extubação. Uma coisa que eu queria deixar para vocês, que muitas vezes em relação tanto à avaliação de parâmetros de proteção e patência de via aérea, como os índices de preditivo de desmame, e requer uma equipe treinada. Então, muitas vezes não existe protocolos. Muitas vezes, alguns índices podem ser mensurados com manovacômetro ou com ventilômetro, mas alguns ventiladores mecânicos podem mensurar esses índices. Existe diferença? Existe. Eu mensuro com a cabeceira a 30 graus, Fleury mensura com a cabeceira a 40 graus. Eu, antes de fazer a mensuração, se meu paciente precisa, eu faço a terapia de higiene brônquica. Fleury não faz. Então, eu faço 3 mensurações de força muscular, Fleury faz 5 mensurações. Eu faço um tempo de oclusão de 20 a 25 segundos, Fleury faz de 40 segundos ou de 10. Então, o que a gente precisa, na confiabilidade daquilo que a gente avalia, é uma padronização. Então, hoje, as UTIs elas têm trabalhado com protocolos. Protocolos, eles devem ser flexíveis e eles não devem ser engessados. E eles devem ser específicos. O mesmo protocolo que tu usa para o TCE não é o mesmo protocolo para um doente neurocrítico de TRM ou um paciente neurocrítico de uma doença neuromuscular. Então, precisa haver uma padronização. O grande problema, em relação à avaliação desses parâmetros de proteção e patência de via aérea e a avaliação dos índices preditivos de desmame é, muitas vezes, os hospitais não existem protocolos, não existe padronização. Muitas vezes eu passava a visita e dizia, quanto deu a força muscular desse paciente? Deu tanto. Depois de 2 dias, deu 3 vezes mais. Alguma coisa estava errada. Ou a primeira está errada, ou a segunda está errada.
Então, e às vezes, infelizmente, como eu disse para vocês, a gente, né, tem uma equipe dentro das UTIs, em todas as áreas, não só na nossa, muito heterogênea. E isso limita. Uma vez, uma colega trabalhando já na UTI, eu achei digno nela, quando eu falei com ela, vamos mensurar a força muscular usando o método com a válvula unidirecional. Ela me disse, você me ensina? Eu disse, ensino. Eu achei honroso, porque ela disse que ela não sabia, mas ela estava dentro de uma UTI. E não sabia mensurar uma força muscular. E não sabia que no paciente crítico, a mensurar a PI máxima um método de oclusão, não é o melhor método, é utilizar a válvula unidirecional. Então, eu digo para vocês, porque a gente precisa correr atrás desses conhecimentos. E precisa padronizar. Por isso que hoje as UTIs, eles existem o fisioterapeuta diarista. Existe o médico diarista, existe o fisioterapeuta diarista. O que nós fazemos lá? Nós mandamos? Não. Nós tentamos trazer a equipe, que é uma equipe muito heterogênea, né, para discussão. Olha, vamos com esse paciente tentar fazer isso, tentar aquilo, avaliamos os exames, avaliamos as imagens, avaliamos o paciente com ele, para conduzir, porque senão fica igual a minha mãe dizia, um samba de crioulo doido, cada um fazendo de um jeito. Então, hoje as UTIs precisam, na área de fisioterapia, existir o fisioterapeuta diarista. O fisioterapeuta diarista não é para estar ali preenchendo papel de escala, de troca, dessa parte só administrativa, não. Tem um que vai fazer um pouco isso, mas precisa daqueles que vão estar à beira do leito, discutindo os pacientes com o fisioterapeuta. Discutindo isso, não mandando, ninguém manda, mas discutindo. Você já avaliou? Às vezes um paciente, um colega diz assim, Mônica, eu acho que ele está com um quadro de morte cefálica, ME. Aí eu perguntava, tem reflexo de tronco? Como é que eu digo que ele está em ME se eu não avaliei reflexo de tronco? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Tem que existir padronização, muitos parâmetros que a gente avalia, que a gente chama IPD, que é Índice Preditivo de Desmame, que pode ser mensurados com o ventilômetro, com o expirômetro, com o manovacômetro, com o medidor de pico de fluxo. Nós podemos mensurar em alguns ventiladores mecânicos microprocessados. Tem diferença? Tem. Precisa padronizar essa monitorização? Precisa. Né? Nós precisamos padronizar. E esses parâmetros que nós utilizamos e muitas vezes trazem como parâmetros para avaliar a extubação, não existe correlação. Então, quais são os parâmetros que a gente tem correlação? Então, no paciente com TCE, a avaliação do nível de consciência, a avaliação do volume de secreção pulmonar, o teste de permeabilidade de via aérea, que é chamado teste de CAF, a capacidade desse paciente tossir e a força muscular expiratória. Os estudos mostram que se 3 desses parâmetros não estiverem dentro da normalidade, nós temos 80% de chance de falhar. Então, é extremamente importante a mensuração desses parâmetros. Hoje, a gente já consegue ter outros parâmetros de avaliação. Vocês vão ter, devem ter visto, né, já tem cursos aí, da utilização do ultrassom diafragmático. Tanto o ultrassom diafragmático na avaliação do desmame ventilatório, quanto na avaliação da extubação. Tanto que nesse perfil a gente orientou um trabalho e eles trazem muito perto desmame e extubação como uma coisa única. E nós sabemos que, mais uma vez, são etapas distintas que se interagem. Então, a gente já começa a ter outros aparatos. O ultrassom pode ser realizado pelo fisioterapeuta, pode. Lá no HGE o pessoal tem feito, mas não para dar o diagnóstico clínico, mas para dar o diagnóstico funcional. Assim como a espirometria nós podemos fazer, podemos, mas não para dar diagnóstico de asma nem de TPLC, para dar diagnóstico da disfunção funcional que essa patologia está levando para o paciente. Então, nós vamos avaliar 5 parâmetros, e existe UTIs, como eu disse para vocês, que já avalia a ultrassom como parâmetro de desmame também, e de extubação.
E 3 parâmetros desse fora da realidade, da normalidade, nos mostram que ele tem 80% de chance de falhar. O nível de consciência é avaliado pela Escola de Coma de Glasgow. Ela tem 3 domínios: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. O valor máximo é de 15, né? O mínimo é de 3, e para indicar intubação é um valor de 8. A escala de Coma de Glasgow para a gente no TCE, a gente tem uma limitação. Muitas vezes o paciente está entubado, ou muitas vezes o paciente tem um trauma de face e a gente tem uma limitação no seu domínio de abertura ocular. Mas, porém, ainda é a escala mais amplamente utilizada. Na minha banca teve um neurointensivista, doutor Jamari. Ele me perguntou se eu não tive essa limitação. Eu disse, tive sim, doutor, mas eu acredito que essa é a melhor escala de avaliação para os pacientes com TCE. Glasgow é uma cidade da Escócia, ela foi feita na década de 70 para avaliar o TCE e classificar um paciente com TCE leve, moderado ou grave. A partir dessa avaliação, vai se atentar para condutas terapêuticas. De 3 a 8 é grave, de 9 a 12 é moderado e de 13 a 15 é leve. Nós sabemos que ele pode chegar no TCE leve e, muitas vezes, ele deprimir o sensório e esse paciente para um TCE grave. Por isso que você ter a monitorização da escala de Coma de Glasgow, seriar a escala de Coma de Glasgow, é extremamente importante. Então, não tem como um fisioterapeuta trabalhar no hospital, não tem como um fisioterapeuta trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva se ele não sabe avaliar um Glasgow. É simples, né? A gente sabe ele memorizado por tanto tempo, a gente não vai estar aqui discutindo. Serve para classificar, mas um paciente que chega com Glasgow 4, tem indicação cirúrgica, tem uma hemorragia, vale a pena operar esse paciente? Será que vale a pena colocar no centro? Então, existe, né? Quantas vezes a gente viu o paciente com Glasgow de 13, 14 e deprimir? Ele deprimiu por quê? Ele fez edema ou ele está sangrando? Leva para tomografia. Se ele está sangrando e o neurologista acha que é cirúrgico, leva para o centro. Se é edema, entuba esse paciente. E vamos fazer neuroproteção, vamos fazer medidas para desinchar esse cérebro desse paciente. Então, a escala de Coma de Glasgow, nós devemos sabê-la ter na memória. Hoje a gente trabalha muito nos hospitais com escalas, né? Tá comatoso, tá torporoso, tá confuso, tá obnubilado. Isso é muito empírico. Porque o que pode ser para mim pode não ser para você. Então, quando alguém liga, tá em Glasgow 7, a gente sabe que o paciente está em coma. Então, qualquer profissional de saúde que está no ambiente hospitalar, chamando atenção ao ambiente de terapia intensiva, deve saber uma avaliação de escala de Coma de Glasgow. Recentemente, a gente tem associado a escala de Coma de Glasgow a uma escala, que é a escala de solicitações verbais. Ele me perguntou, o médico, por que eu não associei? Aí eu respondi a ele porque não era a minha proposta de trabalho. Mas parece que quando a gente associa a escala de Coma de Glasgow a essa escala que a gente chama de escala de obedecer comandos, então o nível de cooperação pode ser deixado por 5 solicitações verbais que verificam o grau de compreensão. Abre e fecha os olhos, olhe para mim, abra a boca e põe a língua para fora. Balance a cabeça, levante as sobrancelhas quando eu contar até 5. Dentre essas, uma solicitação que a gente faz muito é essa aqui e essa aqui. Então, por que eu estou trazendo essa escala para vocês? Porque os estudos mostram que quando a gente correlaciona a escala de Coma de Glasgow no paciente com TCE, com a escala de obedecer comandos, pode ser até um trabalho de quem aí está pesquisando, o TCC, né, de pós-graduação ou da graduação, não sei, avaliar se o nível de consciência, juntando as duas escalas, você tem um melhor nível de consciência, tem. Então, a gente usa habitualmente, alguns colegas têm associado as duas escalas. Então, esse trabalho traz que tarefas motoras simples prediz independentemente a falha de extubação em pacientes neurológicos críticos.
Ele queria avaliar a utilidade de tarefa motora simples, tais como aperte minha mão, protusão da língua, para predizer extubação mal sucedida em pacientes neurológicos, críticos. Foi um estudo prospectivo de coorte, numa UTI no Hospital Terciário em Porto Alegre, pacientes adultos que tinham sido entubados por motivos neurológicos e que eram candidatos ao desmame, foram incluídos. Avaliou a capacidade do paciente de realizar tarefas motoras com apertar a mão do examinador e pôr a língua para fora. A gente, quando faz obedecer o comando, seu José, aperte minha mão, ele aperta. Seu José, agora abra a mão, que pode ser voluntário, involuntário. Foram coletados dados, não sei por que eles fizeram isso, referentes ao tempo, o tempo de internação hospitalar e na UTI, mortalidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Com um N de 132 pacientes, ele tinha recebido ventilação. Gente, todas as vezes que a gente for fazer um trabalho de ventilação mecânica, o tempo de ventilação é importante. Geralmente, a gente tem esse ponto de corte de 24 horas. E passaram no TRE, que é o teste de respiração espontânea, RUAN, vamos pensar que é Tribunal Regional Eleitoral. Mostrou que a incapacidade do paciente de apertar a mão do examinador, de pôr a língua para fora, foram fatores independentes de risco de extubação mal sucedida. Houve diferença significativa entre os pacientes no qual a extubação mal sucedida e aquele na qual a extubação bem sucedida. Quanto à pontuação obtida no APACHE, o APACHE é um índice que avalia a gravidade do paciente, né? Ele avalia a função neurológica, cardíaca, a função respiratória, né? Tem vários tipos de APACHE. É um programa de computador. E de Glasgow, no momento da extubação, a abertura dos olhos em resposta ao comando. Então, ele viu, quando ele associou tarefas simples, então, a incapacidade de obedecer a comandos motores simples, é preditora de extubação mal sucedida em pacientes neurológicos. Então, faz o Glasgow e faz aqueles comandos. Abre os olhos, coloca a língua para fora, fecha. Então, por que você não faz isso? Pressão e protusão da língua em resposta ao comando podem ser testes rápidos e fáceis, realizados à beira do leito para identificar pacientes neurológicos críticos que sejam candidatos à extubação. Agora, o que me chama a atenção é que eu posso chegar, seu José, aperte minha mão. Aí vem Florisvaldo todo lento. Seu José, aperte minha mão. Não dá certo, né? Florisvaldo está lento demais. Então, a gente precisa que o examinador seja o mesmo. Então, hoje, a gente associa na avaliação do nível de consciência nos pacientes com TCE a escala de coma de Glasgow junto com tarefa motora simples, que são aqueles 5 comandos que a gente pode fazer de forma rápida na beira do leito. E qual outro parâmetro? Alguma coisa, professor Fleury? Não quer falar nada, peste. Até Vamos então, lá. nada, bro. Estou aqui com meu pequeno colinho aqui, ó. Olha, eu tava com Vitória aqui gritando também. Oh, Deus. Vai começar a gritar amanhã. Vai começar a perder. Ô, miséria. Juan, abafa o caso. Então, outro parâmetro que a gente avalia é o volume de secreção pulmonar. Então, ficou claro para vocês que avaliar nível de consciência é importante, fazer a junção da avaliação do Glasgow com a escala de obedecer comandos te deixa mais robusto nessa avaliação. Outra coisa que nós avaliamos é o volume de secreção. É difícil quantificar a secreção. O trabalho de Fleury foi eu que orientei e a gente avaliou parâmetros que indicavam aspirar um paciente com TCE. Foi um trabalho difícil, ele fez o trabalho no HGE, porque é difícil quantificar a secreção, o volume de secreção, porque tem que ser o peso seco da secreção. Mas os pacientes que estão entubados em ventilação mecânica, existe essa escala aqui. Essa escala ela ainda não é validada, mas ela é amplamente utilizada. Se vocês forem pegar estudos sobre extubação em pacientes neurológicos, vocês vão encontrar bastante essa escala. Quando nós fizemos o trabalho, nós fizemos um grupo de pesquisa, vários colegas
participaram, o professor Vinícius participou, Fleury já era formado, então o colega não sabia, a gente pesquisava no prontuário quantas vezes o paciente tinha sido aspirado. Então, apesar dela ser subjetiva, apesar dela não ser validada, é a escala mais amplamente utilizada, porque a gente não tem, a gente olha macroscopicamente, se tem grande, pequeno ou moderado volume. Então, mínima é quando ele tem necessidade de aspirar de 2 a 4 horas. Moderada, quando tem necessidade de aspirar de 1 a 2 horas. A gente diz que ele é hipersecretivo, ou tem grande volume de secreção, quando ele precisa de várias aspirações por hora. Como eu disse para vocês, é subjetiva, estava lá no prontuário, o colega não sabia a pesquisa, era só os pesquisadores que pegavam isso a nível de prontuário. Então, o que nos chama a atenção, que outro parâmetro importante é o volume de secreção. Então, muitas vezes, nossos pacientes com PCE, eles fazem PAV, ou eles broncoaspiram durante a indução da anestesia, ou eles broncoaspiram porque deprime nível de consciência, e eles fazem pneumonia, algumas vezes associada à ventilação mecânica. São pacientes que evoluem com hipersecretividade brônquica. Então, você vai já dizer para o médico, olha, o seu José não tem um bom nível de consciência, e seu José tem um grande volume de secreção. Por que é que ele tem um grande volume? Não é o grande volume porque você está vendo, não é macroscópio, é pela necessidade do número de aspirações. Tudo certo? Outra avaliação que nós avaliamos é o parâmetro de proteção e patência de via aérea através da permeabilidade do balonete. Nós sabemos que os pacientes que ficam a partir de 36 horas em ventilação mecânica, é interessante que a gente faça esse teste. É muito interessante que quem faz somos nós, o fisioterapeuta, a realização desse teste. Existe uma padronização, cabeceira elevada, higienizar, fazer a limpeza das vias aéreas superiores, desinsuflar o balonete, fazer a ausculta direta, que é a sua forma qualitativa, mas tem sua forma quantitativa, quando você consegue ver o volume corrente inspirado e expirado, e que não pode existir uma diferença menor do que 110 ml. A forma que a gente faz, e é mais fácil, é a forma qualitativa, é a ausculta direta, porque é mais simples. A gente faz a asepsia, né, limpa a cavidade, a orofaringe, desinsufla o balonete e vê a ausculta. Se não tem escape, provavelmente tem edema, e esse paciente pode ser um paciente que desenvolva pós-extubação, esse edema traduzido pelo laringoespasmo. Na ausculta é chamado de estridor ou cornagem. É claro que existem os pacientes de risco. O sexo feminino é o paciente de risco, o paciente que entrou em intubação traumática, quanto maior o tempo de ventilação mecânica. É um teste simples, muitas vezes é um teste que ele dá positivo e o paciente não desenvolve, mas não custa nada você fazer. Né? É um teste que não tem custo para o paciente, só na sua forma quantitativa. Qual é o milho hormônico? A literatura não traz, então a gente relembra que eu tenho um balonete aqui, que é chamado de CAF, essa pressão ela deve estar em torno de 25 centímetros de água, não deve estar acima de 30, porque vai levar a compressão dos vasos que passam pela traqueia, mas também não pode estar abaixo de 20, porque ele vai broncoaspirar, a gente tem que monitorizar. E esse teste, ele é interessante quando o paciente tem um tempo de ventilação mecânica a partir de 36 horas, porque esse teste pode ser um preditor que esse paciente pode falhar na extubação devido ao edema, traduzido pelo laringoespasmo, e que nós chamamos na ausculta de estridor ou cornagem. Muitas vezes nós não precisamos de estetoscópio para ouvi-lo. Nós vamos ouvi-los, muitas vezes, sem a presença do aparelho. É mais comum, quanto maior o tempo, aí às vezes eu chegar no HG e dizer, esse paciente vai desenvolver, aí um brincar comigo, é mãe de Ná agora. Eu digo, estou adivinhando agora, sou mãe de Ná. Mas não é, é a experiência que faz com que a gente entenda um pouco mais esses pacientes de risco, né?
se esse paciente já foi reintubado, depois a gente vai discutir um pouquinho rápido sobre o uso de corticoide. Se esse paciente for um paciente que teve intubação traumática, quanto tempo de tubo, o diâmetro do tubo, porque a gente sabe que existe o diâmetro de tubo ideal para cada paciente. Por isso que os pacientes têm doenças obstrutivas, a gente sempre usa um tubo de diâmetro maior para diminuir a resistência da via aérea. Então, tudo isso, quando a gente estuda na graduação, se Juan disser aí que não foi dito, é mentira, né? Que ele foi meu aluno de UTI, que por enquanto só estou vendo Juan aí, Florisvaldo não foi, mas com certeza a gente dá aula de via aérea artificial, dá 2 aulas de via aérea artificial e discute isso, porque a gente acha que o fisioterapeuta, ele precisa, para trabalhar em UTI, conhecer um pouco de via aérea artificial, assim como na pós-graduação, geralmente, na pós-graduação eu sou chamada para falar sobre via aérea artificial. Então, depois a gente vai avaliar a tosse desse paciente. Então, existe outra escala que também não é validada, que ela é graduada de 0 a 5. Se você pede ao paciente para tossir, ele tem ausência de tosse ao comando, é 0. Se ele tem um movimento audível através do tubo, se ele tem uma tosse audível, porém fraca, que a gente chama de débil, se ele tem uma tosse clara, audível, você consegue ouvir, se ele tem uma tosse forte, e o bom é que ele tem múltiplas tosses fortes sequenciais. Então, a avaliação da tosse é outro parâmetro muito importante. A gente sabe que o mecanismo de tosse é o principal mecanismo de proteção e hipertensão de via aérea. Se ele não consegue tossir, ele não consegue proteger via aérea. Então, para a gente é importantíssimo avaliar a tosse do paciente. Não é avaliar a tosse puxando o tubo, não, viu? Aí eu vi um médico fazendo isso e achei bonito e feio. Que ali ele está traumatizando a traqueia do paciente, certo? Outros marcadores de avaliação de tosse pode ser a avaliação da força muscular respiratória. Então, a avaliação desses pacientes, alguns falam da PI máxima, mas o que a gente tem de realidade é a mensuração da força muscular expiratória, porque ela me dá uma ideia da força da musculatura abdominal e dos intercostais externos, não é isso? Então, nós avaliamos através do manovacômetro, nós sabemos fazer essa avaliação, nós sabemos que um paciente que não tem uma força muscular expiratória a partir de 60, ele tem uma tosse pouco efetiva, ele pode desenvolver falência no desmame ventilatório. Alguns estudos trazem a força muscular inspiratória como parâmetro de desmame, de extubação, mas a gente usa basicamente no desmame, porque apesar dela avaliar a força do diafragma, a gente observa que a PE máxima para a gente é mais importante. E a avaliação do pico de fluxo de tosse. O pico de fluxo de tosse ele pode ser mensurado, a gente via muito, né, na avaliação dos pacientes asmáticos, mas hoje, mais recentemente, a gente tem estudado muito medida de pico de fluxo de tosse nos pacientes com doenças, paciente neurocrítico. Nas doenças neuromusculares, acredita-se que se um paciente não tem um pico de fluxo de tosse maior que 160 litros por minuto, ele já deve iniciar a fisioterapia respiratória, porque ele já tem a tosse com pouca efetividade. Já no paciente com TCE, se ele tem um pico de fluxo de tosse menor do que 80 litros por minuto, já não chama atenção. Mas se ele tem menor que 60 litros por minuto, ele tem 5%, ele tem 5 vezes mais chance de falhar. Então, a avaliação do pico de fluxo de tosse é um parâmetro importante na avaliação da via aérea do paciente. No neuromuscular, isso é muito questão de prova, tanto da gente como de concurso. É de 160 litros. No paciente com TCS, se ele não gera um pico de fluxo de tosse acima de 80, já é preocupante. E se ele não gera acima de 60, ou seja, faz abaixo de 60 litros por minuto, ele tem 5 vezes mais chance de falhar.
Então, é importante avaliar também a tosse, através de marcadores de força muscular respiratória, em especial a expiratória, e através da avaliação do pico de fluxo de tosse, aparelho simples. Né? São aparelhos simples que a gente tem hoje em toda unidade de terapia intensiva. Então, esse trabalho foi a avaliação de pico de tosse reflexa. Ele estimulava, eu posso depois passar esse trabalho para vocês, né? Eu posso passar a aula também, eu não tenho problema nenhum. O pico de fluxo de tosse reflexa, eles estimulavam a tosse através de uma sonda de aspiração número 8, como preditor da extubação em pacientes neurológicos. Então, por isso que ele chama reflexa, né? Avaliar o uso do pico de tosse reflexa como preditor de sucesso da extubação de pacientes neurológicos candidatos a desmame da ventilação. Foi um estudo com 135 pacientes, também realizado no Rio Grande do Sul. Eles avaliaram o índice de pico de fluxo de tosse, o índice de TOB, a PI e a PE máxima e os parâmetros ventilatórios, hemodinâmicos e clínicos. A média de idade de pacientes jovens, a taxa de insucesso, observe, foi de 33,3, muito, né? Um pico de fluxo de tosse menor que 80 litros por minuto representou um risco relativo de 3,6, associado à pontuação da escala de coma de Glasgow, um risco de 0,64. A partir de 8 pontos, cada aumento de 1 ponto diminui. Então, quanto maior o ponto do nível de consciência, diminui. Então, o que ele chega à conclusão? Que o pico de fluxo de tosse e a pontuação na escala de coma de Glasgow são preditores independentes na falha de extubação de pacientes internados na UTI. Então, não existe um preditor isolado. Nós temos que associar esses preditores. E quando quando 3 preditores desses não estão dentro da normalidade, a chance de falha é de 80%. O que nos chama a atenção é que cada vez que a escala de coma de Glasgow ela diminui 1 ponto, esse paciente tem mais chance de falhar. Então, quanto menor o Glasgow, né, abaixo de 8, ao risco, a gente não estuba esses pacientes que têm um risco de falhar. E também um pico de fluxo de tosse menor que 80. Hoje, a literatura, como eu disse para vocês, fala que menor que 60, ele tem 5 vezes mais chance de falhar. Tudo certo na Bahia? Tudo certo, Flores? Tudo certo. Tudo tranquilo. Eu trago um trabalho antigo, mas saudade de você, Florizaldo. Me esqueceu, hein? Jamais. Nosso trabalho tu vai ver. Vou chegar aí, agora que eu estou bem, você vai ver. Então, esse trabalho é um trabalho antigo, né? Mas um trabalho bem interessante, que foi avaliar nível de consciência, avaliar tosse e avaliar secreção como preditor de extubação. O que nos chama a atenção? Ele avaliou o nível de consciência através de tarefas simples. Ele avaliou a tosse através do pico de fluxo, observe aqui, 60 litros. E ele quantificou a secreção com o volume de 2,5 ml por hora. O que ele mostrou? Quando o paciente não tinha bom nível de consciência, quando o paciente tinha um pico de fluxo de tosse menor que 60 e tinha esse volume de secreção, 80% deles falhavam. Então, foi em 2002 que eu comecei a me interessar a estudar mais essa parte de desmame, de ventilação mecânica, de estudar mais o paciente neurocrítico. Foi a partir de 2002 que me deu maior gás para estudar esse tipo de pacientes. Então, esse trabalho foi publicado, tem um de 2002, eu não coloquei, mas em 2004, na Intensive Care, mostrando que quando 3 preditores que eles avaliaram, como nível de consciência, pico de fluxo de tosse e volume de secreção, deram fora da normalidade, 80% de chance de falhar. Nos chama a atenção que quem falha morre mais. E não é isso que a gente quer dentro de uma UTI. Aí esse trabalho eu achei super interessante, trouxe para vocês, que é um trabalho publicado agora em 2007, que eles queriam saber que tinha como antecedentes pacientes com lesão cerebral apresentam alto risco de falha na extubação. Só em ser neurológico, isso foi uma questão de uma prova minha, por si só já tem chance.
Foi realizado um estudo prospectivo de coorte observacional em 4 UTIs de 3 hospitais universitários. Ele quis criar um score que pudesse prever, eu estou pensando, se eu estivesse no HGE, eu faria esse trabalho, prever o sucesso da extubação em pacientes com lesão cerebral. Ele queria fazer avaliação das funções da via aérea e o estado mental do paciente. Foram 437 pacientes consecutivos com lesão cerebral, não foi só TCE, e 338 pacientes, ou seja, 77,3%, apresentaram sucesso. Então, a extubação, quando ela tem sucesso, que é na grande maioria das vezes, que não é no paciente neurológico, como diz Fleury, porreta. Mas quando ela falha, tem falência ou insucesso, ai, meu Deus, vamos correr atrás. Na análise multivariada, 4 características foram associadas ao sucesso do dia da extubação. Então, o paciente com idade inferior a 40 anos, a busca visual, o paciente que você dizia para ele, olhe para mim, a tentativa de deglutição e a uma pontuação na escala de coma de Glasgow maior que 10. Eles fizeram um score. No score, eles levaram em consideração a idade, o paciente que você dizia, olhe para mim, se ele conseguia deglutir, que a gente sabe que um grande problema desses pacientes, a gente tem trabalhado muito com a fono, e o Glasgow. Na pontuação, cada item contava como 1. Uma pontuação igual ou superior a 3 foi associada a 90% de sucesso. E o sucesso foi significativamente associado à menor duração da VM, menor tempo de permanência e mortalidade. Então, ele conclui que nessa pontuação, explorando a função das vias aéreas e o status neurológico, ou seja, o nível de consciência, pode aumentar a probabilidade de sucesso de extubação em pacientes com lesão cerebral. Observe que é simples. Olha a escala. A idade, então ele dava 1, se ele tinha idade menor que 10 anos, ou 40, desculpe, ou 0. Se ele tinha um comando visual, olhe para mim, ele olhava, de 1 a 0. Se ele tinha deglutição, sim ou não, tá vendo que ele coloca? Sim seria 1, não seria 0. E um Glasgow maior que 10, que é importante, ele dava de 1. Então, quando conseguia ter 3 aqui, pontos, 90%. Observe que é uma escala simples, é uma escala nova, algumas pessoas não conhecem essa escala. Eu falei para a professora Rio, né? Eu falei, eu dou essa aula há tanto tempo, mas sempre que a gente dá uma aula, a gente tem que procurar pesquisar. Todas as vezes que a gente pesquisa, a gente aprende. Né? Não é a mesma aula que eu dou na pós-graduação, não é a mesma aula que eu dou na graduação. Porque eu sei que tem alguns pontos que precisam ser discutidos maiores na graduação, na pós-graduação, do que na graduação. A graduação todo mundo tem que fazer, né? A minha disciplina tem que aguentar a Mônica de qualquer jeito. Mas na pós a gente vai fazer, porque a gente quer entender um pouco mais de UTI. Observe que esse score é um score simples de se fazer. Será que a gente não pode fazer esse score? Não pode ser um trabalho para a gente fazer? Score simples de ser feito, foi publicado na revista de Anestesiologia, agora em 2017. Por isso que eu trouxe ele para vocês, que eu achei ele bem interessante. Eu li o artigo, eu tenho ele. Quais são os recursos, né, agora para finalizar, que a gente pode... Então, nós vimos o quê? Nível de consciência, volume de secreção, capacidade de tosse, nós vimos permeabilidade de via aérea, não foi? E força muscular expiratória. Nós vimos que 5 parâmetros desses, nós temos 5, já tem outros recursos, como eu falei para vocês, avaliação do diafragma, já existem outros recursos de avaliação, mas esses são os recursos que a gente tem mais em mão para o paciente com TCE, recursos simples que você não vai trabalhar na UTI no achismo, você vai trabalhar na UTI no conhecimento. Então, existem alguns recursos de extubação. O teste de CAF é um recurso, o teste de CAF, você fazer naqueles pacientes com tempo de ventilação mecânica acima de 36 horas, sim. O despertar diário, que é a retirada da sedação naquele paciente que permita isso, tem estabilidade por 2 horas, Se o teste de CAF não tem permeabilidade, deve-se usar
glicocorticoides ou corticoide deve-se, como de forma profilática, em torno de 12 a 24 horas antes, em múltiplas doses. As nossas diretrizes de ventilação mecânica mandam fazer isso. Então, fazer o despertar diário, que é a retirada da sedação, pode ser uma conduta, um recurso. O teste de CAF, também um recurso. Se aí não tem permeabilidade, não estuba, entra com corticoide 24 horas antes de estubar, em múltiplas doses, e mantém por 12 horas. Isso já é visto na literatura e já existe um grau de recomendação. Monitorizar a pressão de balonete com cafômetro, todo mundo na UTI tem. A gente preconizou, através do trabalho de uma aluna nossa lá da Unime, a monitorização da pressão do balonete junto com o professor Daniel, Glaucio e Adriana, de manhã, de tarde e de noite. Deve-se monitorizar a pressão de balonete. A gente sabe que ela não deve estar acima de 30, mas também não deve estar acima de 20. O ideal é que ela esteja em 25. Treinamento muscular respiratório já começa hoje a ser uma alternativa para evitar fracasso na extubação. Avaliação de força muscular periférica. Tem vários estudos mostrando que os pacientes que desenvolvem a fraqueza muscular adquirida na UTI, eles têm mais chance de falência na extubação. Então, avaliar essa força muscular periférica através do MRC ou através da apreensão também manual, só que os estudos mostram que se ele tem tosse efetiva e tem força muscular periférica diminuída, você deve estudar. Então, mas é mais um recurso para você ter a avaliação de força muscular periférica e a utilização de protocolos de reabilitação, entrar o mais rápido com esses pacientes com mobilização precoce. Tem trabalhos mostrando que a mobilização de membros superiores, ela interfere na extubação. Talvez eles associem isso à mobilização do peitoral, essa musculatura tão vasta. Então, esse é um recurso que algumas UTIs têm. A tosse mecanicamente assistida é um recurso muito efetivo, principalmente na extubação de pacientes com doenças neuromusculares. Os estudos mostram que o paciente com doença neuromuscular, a gente extuba, entra com a tosse mecanicamente assistida, ou chamada máquina da tosse, associada ao suporte ventilatório não invasivo. Tem vários estudos mostrando, do professor Miguel, que é um português, que esses pacientes não são reintubados. E o suporte ventilatório? Então, algumas situações pode, de forma, né? A gente tem que pensar no nível de consciência, mas usar o suporte ventilatório não invasivo seria outra aula, e usar o catéter nasal de alto fluxo, para evitar a reintubação nesses pacientes. Então, observe que a gente tem alguns recursos que a gente deve pensar quais são os pacientes de risco e pensar nesses recursos. E, mais uma vez, o que eu disse para vocês, protocolos. Protocolo de desmame, protocolo de extubação, protocolo de sedação, protocolo de despertar diário. Para finalizar, eu queria mostrar esse trabalho que foi realizado por a gente no HGE, que a falência na extubação influencia desfechos clínicos e funcionais em pacientes com traumatismo crânioencefálico. Então, não vai extubar seu paciente pelo achismo, porque o médico pediu. Então, a gente queria avaliar a associação entre falência de extubação e desfechos clínicos, junto com a professora Helena, e funcionais em pacientes com TCE. Nós acompanhamos esses pacientes na enfermaria e depois acompanhamos esses pacientes na UTI e na enfermaria. Foram 311 pacientes com TCE, nós dividimos em 12 grupos. Naquele que sucesso a gente dizia aquele paciente que ficava 48 horas fora da ventilação mecânica, e falência, aquele paciente que precisava ser entubado. A mediana do tempo de hospitalar foi maior nos pacientes que falharam na extubação, 27 dias, em comparação, né? 44 vezes 27. Os pacientes com falência da extubação apresentaram piores desfechos clínicos funcionais. A gente depois levou esse trabalho para a equipe médica da UTI, para o diretor do hospital. E ele está lá na biblioteca. Tanto o trabalho de mestrado, quanto o trabalho de doutorado, porque não é para engavetar. É para mostrar e fazer trabalhos com a população específica, com especial. Qual o hospital que tem maior volume de pacientes com trauma de crânio aqui em Salvador? É o HGE.
mostrou que a falência da extubação foi um preditor independente para a mortalidade. Então, nós vamos ver que a média de idade foram pacientes jovens, predominante não é novidade do sexo masculino. A falência nossa foi até pequena, né? 13,8. A mortalidade foi maior nos pacientes com falência, então morre mais, 21 em relação a 4,5. Comparando com a moça com a cirurgia letiva, a nossa foi menor, 13,8. E aos pacientes que falharam, houve maior necessidade de traqueostomia. A gente sabe que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico e é um procedimento que não é isento de complicações. O que a gente conclui? A falência de extubação esteve associada à maior permanência no hospital, a maior permanência, ao maior custo, maior frequência de traqueostomia e de complicações pulmonares, piores desfechos funcionais. Nós mudamos a escala de Glasgow e avaliamos esses desfechos funcionais na enfermaria e maior mortalidade. Então, não vamos extubar os pacientes, mais uma vez, principalmente a gente que está começando, está iniciando na terapia intensiva, sem esses conhecimentos. Então, a gente termina dizendo que a fisioterapia é uma parte integral no gerenciamento do paciente em UTI. O mais importante nessa área é devolver a capacidade funcional do paciente e restaurar a independência física e respiratória. Uma pessoa jovem, na idade produtiva, tem filho, tem família, é isso que você quer. Diminuir o risco associado às complicações da restrição ao leito. Esse é o nosso paciente de lá da UTI do Hospital Geral do Estado. Observe que ele está entubado, ele está em ventilação mecânica, ele está sentado em uso de uma sonda nasogástrica, infelizmente nessa época com monitorização não invasiva de níveis pressóricos, mostrando aqui um capnógrafo porque precisa de uma monitorização. Aqui tem meu e-mail. E aqui a gente criou esse e-mail agora, professora Mônica Lajana, que é esse Instagram, que é onde vocês falam mais fácil comigo. Dizem que eu demoro um pouco, eu não sei quem diz isso, mas eu não demoro muito não para falar, né? Foi um prazer falar para vocês, agradecer à professora Fleury pela oportunidade. E falar que eu vou estar sempre aqui, né? Uma das coisas que eu mais gosto é ensinar. E eu sempre digo em sala de aula, você perguntar a Juan, você vai saber responder. Qualquer aluno meu, eu ensino o que eu preciso, mas porque eu gosto muito. Certo? Eu espero que eu tenha contemplado, Fleury, aquilo que você me pediu para falar. Ô, professora, Ave Maria, quem sou eu para julgar o que a senhora fala, pelo amor de Deus? Boa noite Alguma a pergunta, né? É isso aí. Eu queria abrir, saber se o pessoal tem dúvidas, gerar um questionamento, algumas perguntas. A gente tem gente aqui já de longa data, aqui. Bruno Duarte está aqui também, pro. Bruninho está aí também. Olha a porta, entendeu alguma coisa? Eu fui só professora, viu? Professor Vinícius está aí, Afonso, muito massa, muito bom ver isso. Que bom. Pro, eu tenho, para ver se a gente mexe um pouquinho com o pessoal aqui, apesar do andar da hora, a senhora disse que ia fazer a aula em 1 hora, já são 9h45. Valeu, meu pai. Já tem um tá dormindo na sala e o outro na cozinha, ou no quarto lá. Tomara que não levante. Mas, enfim, Pro, eu vi você falando um pouquinho sobre os índices preditivos de desmame, né? Nessa população é algo que a gente precisa ter um cuidado enorme, como a senhora apontou várias vezes aí. Fleury, porque na verdade não é só, a gente deu até uma aula na Sobrafi, se ele ainda é realidade, né? Porque o grande problema dos índices preditivos de desmame, tanto para avaliar o desmame quanto para avaliar a extubação, uma das críticas que a gente faz é a forma como eles são mensurados, a não padronização, o ponto de corte. Muitas vezes o ponto de corte foi feito para a população, tipo o índice de Tobin, o ponto de corte foi feito para o DPOC.
Ele mandou monitorizar com ventilômetro, a gente faz com ventilador, a não normatização, e muitas vezes a gente usa a gente tem essa crítica aos índices preditivos, e a correlação deles na avaliação da extubação, muitas vezes é falha, né? Então, a gente não vê essa correlação. E muitas vezes, quer ver uma coisa? A gente só estubava paciente quando a gente tinha uma hemogasometria antes. Seu tempo foi assim, não era? Hoje a gente não precisa. A gente tem a gasometria prévia e tem a monitorização com oxímetro de pulso. Mas antigamente a gente batia o pezinho e só estubava se fizesse a hemogasometria. E não tem mais isso. Natividade, professor, para natividade. A transparência ficou bem melhor do que no meu tempo. Ah, que peste, tá aí, né? Ele vai ver, eu vou dar aula pro residente dele. Ele tá aqui, mas foi top, mãe. Quem aguenta essa natividade? Descarado. Mas e Bruninho, que prazer eu ver. Fala aí, Bruno. Já saiu essa peste? Não, tá aqui falando que oratória perfeita. Muito bom relembrar. Obrigado sempre. Te amo, filho. Aí tem um bocado de filho para me pagar minhas dívidas. Mas era isso, né? E agora vamos para onde? Não era, menino? Ô, meu pai, agora é na hora da gente tomar uma cervejinha em Fleury. Agora vamos ver os meninos, vão dormir. Pessoal, se ninguém tem mais nada para perguntar, a outra já apareceu aqui agora querendo dormir também. Eu agradeço a presença de todos, né, em nome do Instituto IBE. Agradeço profundamente a professora Mônica e peço desculpas, professora, por não ter lhe apresentado da melhor forma possível. Nada. Nesse início, mas o corre estava grande aqui em casa. Mas, enfim, a gente vai ter outros momentos aí. Muito provavelmente, pessoal, a gente deve marcar uma outra aula também, com outro tema, enfim. Vamos estar sempre tentando manter esse contato aí. Pro, muito obrigado de novo. Valeu todo mundo. E até a próxima, gente. Um beijo. Um beijo aos meus alunos queridos, ex-alunos, e aos que um dia quiserem me ouvir falar, tô lá na pós. Distribuindo minha beleza. Depois eu vou para algum lugar. Beijo, gente. Beijo, Pro.